Oi, pessoal, professora Kátia, novamente. Como eu havia prometido para vocês, ainda dentro do conteúdo do segundo bimestre, que eu ia gravar uma outra videoaula dando continuidade a polinômios, só que agora com o tema de equações polinomiais. Então, equação polinomial é caracterizada por ter um polinômio igualado a zero. Então, aqui eu vou ter um polinômio e ele vai estar igualado a zero, como nos exemplos que nós temos aqui embaixo, ó. Na letra A eu tenho o polinômio 3x à quarta mais 4x quadrado menos 1, igualei ele a zero. Por isso, ele é chamado de equação polinomial, só pelo fato de estar igualado a zero. Uma outra aqui, 5x² menos 3 igual a zero. Então, ela é uma equação polinomial. Se não tivesse o igual a zero, ele era somente um polinômio. 6x menos 1 igual a zero, uma equação polinomial. 7x³ menos x² mais 4x mais 3 igual a zero. Por isso que é caracterizado como equação polinomial, porque o meu polinômio está igualado a zero. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre relações de Girard. Essas relações, elas vão nos ajudar quando nós estivermos trabalhando com as nossas equações polinomiais. Então, as relações de Girard são sempre dadas por frações, tá? Onde o denominador vai ser sempre o coeficiente A. A primeira relação de Girard é sempre a soma de todas as raízes. A segunda é a soma entre todos os possíveis produtos entre as duas raízes. E a terceira é o produto entre as três ou duas raízes. Produto é multiplicação. As relações de Girard, elas sempre começam a primeira com o sinal negativo, então a soma das raízes vai começar com o sinal negativo. Aí a próxima vem um sinal positivo, a terceira um negativo, a quarta um positivo e assim por diante. Nessas relações de Girard, sempre começa com a minha segunda letra, que é a B. Por quê? Porque a minha letra A, ela vai ser sempre denominador das frações. Então, na minha primeira relação de Girard, que é a soma entre as raízes, eu vou ter minha letra B sobre a minha letra A. E lembra que também está escrito aqui, ó, que o primeiro sinal nas operações é negativo? Então, eu vou ter menos o B sobre o A, que está falando que ele é denominador das minhas frações. As relações de Girard são igualdades que relacionam soma e produto. Produto é a multiplicação de uma equação de segundo grau. Então, nós vamos começar pela equação de segundo grau, mas o nosso objetivo é trabalhar essas relações de Girard em equações de terceiro grau. Então, uma equação de segundo grau, ela possui esta lei de formação: ax² mais bx mais c igual a zero. Então, o meu A, o meu B e o meu C são os meus coeficientes, os meus números. Toda equação de segundo grau possui duas raízes. Então, aqui elas foram chamadas de R1 e R2. As relações, elas antecipam o cálculo dessas raízes. Lembra que quando nós estávamos estudando equação de segundo grau, lá no ensino fundamental, o professor ensinou a encontrar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara? Então, aqui essa relação de Girard, ela antecipa o cálculo da raiz. Na equação de segundo grau, nós conseguimos descobrir a raiz aplicando a soma e o produto através das relações de Girard. A teoria parece que é difícil de entender, de interpretar. Então, no próximo slide,
nós temos dois exemplos onde foi aplicado essas relações de Girard em duas equações de segundo grau. Então, lembrando, nós vamos começar pelas equações de segundo grau, mas o nosso objetivo é chegar nas equações de terceiro grau, aplicar essas relações de Girard nas equações de terceiro grau, que é as que aparecem no caderno do aluno, tá ok? Então, aqui, ó, eu tenho a soma das raízes e aqui está a relação de Girard. Lembra que lá na parte da teoria falava que a primeira relação ela vem sempre acompanhada do sinal negativo? Então, tá aqui. Na primeira relação de Girard também vai começar pela letra B? Está aqui. As relações de Girard são sempre dadas por uma fração? Está aqui. E o denominador dessas frações vai ser sempre a letra A? Está aqui. Então, se eu vou fazer a soma das raízes, eu vou aplicar essa relação aqui. Menos B sobre A. O que é o B? O que é o A? São coeficientes da nossa equação. Aqui nós temos a terceira relação de Girard, o produto, ou seja, a multiplicação entre as raízes, R1 vezes R2. Então, lembra que falava que as relações de Girard são sempre frações? Então, aqui nós temos uma fração. Aqui, no denominador da fração, vai ser sempre A. Quando eu estou calculando o produto, a multiplicação entre as raízes, vai ser essa relação de Girard, o C sobre A. C dividido por A, que toda fração é uma divisão. Então, aqui nós temos dois exemplos com equações de segundo grau. Vamos determinar a soma e o produto das raízes envolvendo as seguintes equações de segundo grau. Então, aqui o meu primeiro exemplo, a minha equação é x² menos 8x mais 15. Primeira coisa, identificar os coeficientes. Qual é o meu A, qual é o valor do meu B e qual é o valor do meu C, para eu poder aplicar a soma e o produto através das relações de Girard. Então, olhando essa equação aqui, eu tenho o meu A, que é o coeficiente que acompanha o x², então no caso aqui o nosso A vale 1. O nosso B, que é o coeficiente que acompanha o x, no nosso caso aqui ele é menos 8, porque ele acompanha esse sinal. E o C, nessa equação aqui, ele é mais 15. Então, o enunciado pede determine a soma e o produto das raízes dessa equação. Então, sem aplicar o Bhaskara para eu identificar as duas raízes, eu vou direto aplicar as relações de Girard, onde fala que a soma, o R1 mais o R2, ou seja, a primeira raiz mais a segunda raiz, para eu saber o resultado dessa soma, basta eu aplicar esta fórmula, menos B sobre A. Então, a soma é igual a menos B sobre A. Quanto é o nosso B mesmo? Nosso B é menos 8. Então, eu tenho esse menos aqui, ó, que é da minha fórmula, o menos 8, que é o valor do meu coeficiente B, que aparece aqui entre parênteses, sobre o meu A. Quanto é o meu A? O meu A é o coeficiente que acompanha o x², é 1. Aí aqui eu aplico a regra de sinais, menos com menos vai dar mais, 8 dividido por 1, porque toda fração é uma divisão, 8 dividido por 1, 8. Então, a soma entre as duas raízes é 8. E o produto? Produto é multiplicação. Então, a multiplicação, eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Aqui aparece esse P de produto, aqui está a nossa fórmula, que eu vou fazer o coeficiente C dividido pelo A. Então, onde está o valor do meu coeficiente C? É esse valor aqui, ó, que não acompanha a letra na nossa equação, é o mais 15. E ele vai ficar dividido pelo coeficiente A, que é aqui do nosso x².
Então, 15 dividido por 1, tá aqui, ó, 15. Então, aqui nós desenvolvemos esse primeiro exemplo. Nós tínhamos uma equação de segundo grau, aplicamos a relação de Girard, que fala da soma das raízes, e aqui a relação de Girard, que fala do produto entre as raízes. Aqui nós temos um segundo exemplo. A minha equação de segundo grau é x² mais 2x menos 3. Então, eu vou aplicar a propriedade da soma. Então, a soma é menos b sobre 2a. Então, primeiro eu preciso identificar, então, qual é o coeficiente a, qual é o coeficiente b e qual é o coeficiente c. O a é o que acompanha x². Então, o nosso a vale 1. O b é o que acompanha o x, mais 2. E o c é o termo independente, que não acompanha a letra, menos 3. A soma é menos b sobre a. Então, o menos aqui da fórmula, o meu b, que é 2 positivo, sobre o meu a, que é 1. Menos 2 dividido por 1, olha o resultado da soma das raízes aqui. Menos 2. E o produto é c dividido por a. Quanto vale o nosso c? Menos 3. E o nosso a vale 1. Então, menos 3 dividido por 1 vai dar menos 3. Então, nós aplicamos a relação de Girard da soma das raízes, que é o menos b sobre a, e aqui, produto das raízes, que é o c sobre a. Isso para equações de segundo grau. Mas nosso objetivo é aplicar essas relações de Girard em equações de terceiro grau. Então, vamos lá. Chegamos ao nosso objetivo, relações de Girard de uma equação de terceiro grau. Então, no caderno do aluno tem várias atividades que a gente vai conseguir desenvolver se a gente conhecer as equações de Girard, essa teoria de trabalhar com soma e produto das raízes. Então, aqui como é a cara de uma equação de terceiro grau. Então, ax cubo mais bx² mais cx mais d igual a zero. É uma equação, ela tem que sempre vir igualada a zero. Por ser uma equação de terceiro grau, ela possui três raízes, R1, R2 e R3. Então, nas relações de Girard, nós já vimos no slide anterior, quando falamos sobre equação de segundo grau, que a soma das raízes, então eu vou somar, como é agora de uma equação de terceiro grau, a soma das três raízes é igual menos b sobre a. Não mudou aqui, ó, a minha relação de Girard, tanto para equações de segundo grau como para equações de terceiro grau. Continua a mesma expressão aqui, ó, menos b sobre a, quando eu quero calcular a soma das raízes. Quando eu quero calcular a soma entre produto das raízes 2 a 2, então eu tenho aqui, ó, R1 vezes R2, a primeira raiz vezes a segunda raiz, mais a R1 vezes R3, a primeira raiz vezes a terceira raiz, mais R2 vezes R3. Então, eu vou pegar a primeira raiz e vou multiplicar com a segunda, vou multiplicar com a terceira. Aí, depois, eu vou pegar a segunda raiz. Eu não preciso multiplicar com a primeira, porque já tem aqui, ó. Então, eu vou multiplicar com a terceira. Então, soma entre produto é multiplicação, soma entre a multiplicação das raízes 2 a 2. Então, nós temos aqui que eu vou usar esta fórmula, essa relação de Girard, C dividido pelo A. E o produto das raízes, eu vou usar essa outra expressão aqui, ó. Então, o produto é a multiplicação das três raízes e eu vou usar essa relação de Girard aqui, ó, menos D dividido por A.
Aqui nós temos um exemplo que pede para determinar as relações de Girard para uma equação algébrica. X cubo mais 7x quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. Já percebemos que é uma equação de terceiro grau, logo ela tem 3 raízes. Para determinar as relações de Girard, primeiro nós precisamos identificar os valores dos nossos coeficientes. Valor do coeficiente A, valor do coeficiente B, valor do coeficiente C e o valor do coeficiente D. O valor do coeficiente A é o termo que está acompanhando aqui, ó, x ao cubo. Então, o valor do meu coeficiente A é 1. Tá aqui, ó, A igual a 1. O valor do coeficiente B é o que acompanha x quadrado. B igual a 7. O valor do coeficiente C é o que acompanha o x. C igual a menos 6. E o valor do coeficiente D é o termo independente aqui. Então, D igual a 1. A primeira relação de Girard fala da soma das raízes. Qual é a fórmula que identifica a soma das raízes na relação de Girard? Menos B sobre A. Quanto vale o nosso B? 7. Quanto vale o nosso A? 1. Esse menos é da fórmula. Menos 7 sobre 1. Está em forma de fração, toda fração é uma divisão. Menos 7 dividido por 1, menos 7. A segunda relação de Girard fala da soma dos produtos das raízes 2 a 2. Então, aqui nós temos o produto das raízes 2 a 2, a soma entre eles. Qual é a fórmula dessa relação de Girard? C sobre A. Quanto vale o nosso C? Menos 6. Quanto vale o nosso A? 1. Então, aqui eu tenho menos 6 sobre 1, fração, toda fração é uma divisão, menos 6 dividido por 1, menos 6. A terceira relação de Girard é o produto das raízes, a multiplicação entre as raízes. A fórmula dessa relação de Girard é o menos D sobre A. Quanto vale o nosso D? 1. Quanto vale o nosso A? 1. Esse menos é da fórmula, menos 1 sobre 1. Menos 1 dividido por 1, que vai dar menos 1. Tá? Então, observem que aqui eu tenho a primeira expressão de Girard, aqui eu tenho a segunda e aqui eu tenho a terceira na nossa equação de terceiro grau. Uma equação de terceiro grau, ela também pode ser escrita na forma fatorada, mas isso só é possível se eu conhecer os valores das minhas raízes, tá? Então, se eu conhecer as minhas raízes, eu consigo escrever uma equação de terceiro grau na forma fatorada. Desenvolvendo a forma fatorada, eu vou chegar na minha equação de terceiro grau, tá? Que ela vai ter esta aparência aqui, ó, x ao cubo menos a primeira soma da relação de Girard mais a segunda soma da relação de Girard menos o produto. Isso aqui é exatamente essa situação aqui, ó, de uma equação de terceiro grau. Então, a soma R1 mais R2 mais R3, a soma das raízes é essa expressão de Girard aqui, ó, menos B sobre A. A soma 2 é a soma do produto entre as raízes 2 a 2. Então, eu tenho duas raízes aqui, multiplicação entre elas, e eu tenho que fazer a soma depois dessas multiplicações. E o produto é a multiplicação, então a multiplicação entre as raízes. Então, uma equação de terceiro grau, ela pode ser escrita desta forma, ela pode ser escrita desta forma, dessa forma. E a gente vai ver um exemplo de forma fatorada de uma equação de terceiro grau, conhecendo as suas raízes, no nosso próximo slide. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que se eu conhecer as três raízes de uma equação de terceiro grau, eu consigo escrever essa equação na forma fatorada, depois eu resolvo
esse produto da forma fatorada e aí eu consigo escrever essa equação de terceiro grau? Então, é isso que nós vamos fazer aqui nesse exemplo. Se uma equação polinomial de grau 3 tiver como raízes 2, 3 e 5, então ela pode ser escrita na forma fatorada. O que dizia a mesma forma fatorada? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz e x menos a terceira raiz, que já está substituído aqui, ó. X menos 2, que é a minha primeira raiz, olha lá, ó, vezes x menos 3, que é a minha segunda raiz, é 3, e x menos 5, onde a minha terceira raiz é 5. Esse x menos, que tem aqui, ó, dentro dos três parênteses, faz parte da forma fatorada, é como se fosse uma fórmula. Então, aqui, conhecendo as três raízes, eu escrevi a equação na forma fatorada. Agora, eu vou resolver essas multiplicações aqui, ó. Aqui eu tenho um polinômio, x menos 2, que multiplica outro polinômio, x menos 3, que multiplica outro polinômio, x menos 5. Então, eu vou resolver essas multiplicações 2 a 2. Primeiro, eu vou resolver a multiplicação entre esses dois polinômios. O resultado desses dois eu vou fazer com esse terceiro polinômio ali. Então, aqui x menos 2 eu vou fazer com x menos 3. Regra de sinais, porque é uma multiplicação. Então, mais com mais vai dar mais. X vezes x, x ao quadrado. O x agora ele vai multiplicar o menos 3, faz a regra de sinais. Mais com menos, menos. X vezes 3, 3x. Agora é o menos 2. O menos 2 vai multiplicar o x e o menos 2 vai multiplicar o menos 3. Regra de sinais, menos com mais, menos. 2 vezes x, 2x. Novamente, regra de sinais, menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. Então, agora eu tenho esse parênteses, que é o resultado da multiplicação entre esses dois, que vou multiplicar com o meu terceiro parênteses, x menos 5. Então, o x quadrado, ele vai multiplicar o x e depois o x quadrado vai multiplicar o menos 5. O menos 3x vai multiplicar o x e o menos 3x vai multiplicar o menos 5. O menos 2x vai multiplicar o x e o menos 2x vai multiplicar o menos 5. O mais 6 vai multiplicar o x e o mais 6 vai multiplicar o menos 5. Então, vamos lá, regra de sinais e fazer passo a passo. Mais com mais, mais. X quadrado vezes x, x ao cubo. Mais com menos, vai dar menos. X quadrado vezes 5, menos 5x quadrado. Agora é a vez do menos 3x. Menos com mais, menos. 3x vezes x vai dar 3x quadrado. Menos com menos, mais. 3x vezes 5, 3 vezes 5, 15 e o x acompanha. Agora é a vez do menos 2x. Menos com mais, menos. 2x vezes x, 2x quadrado. Menos com menos, mais. 2x vezes 10 vezes 5, 10x. Agora é a vez do mais 6. Mais com mais, mais. 6 vezes x, 6x. Mais com menos, menos. 6 vezes 5, 30, igual a zero. Depois que eu resolvi as multiplicações, nós vamos juntar os termos semelhantes. Então, eu tenho um único termo que acompanha x ao cubo, que é esse aqui. Então, eu copiei. Os termos que estão acompanhando x quadrado,
é menos 5x², menos 3x², e eu tenho ainda aqui, ó, um menos 2x². Eu vou juntar tudo e eles vão ficar todos negativos, porque eu devo 5x², eu devo 3x² e eu devo 2x². Então, eu vou juntar para ver quanto eu devo. 5 junta com esse 3 dá 8, junta com esse 2 aqui vai dar 10x², negativo. Então, estou devendo 10x². Vamos juntar os termos que acompanham x. Então, eu tenho aqui esse mais 15x, esse mais 10x e esse mais 6x. É tudo positivo, então vai continuar positivo. Eu junto esse 15 com esse 10, dá 25. Junto com esse 6, vai dar 31. Então, tá aqui, mais 31x. E o meu termo independente, só tem ele, copia, menos 30. Então, aqui, ó, eu tenho a equação de terceiro grau e essas são as raízes dessa equação de terceiro grau. Então, percebam que a soma das minhas três raízes, lembra lá da relação de Girard? A soma das minhas três raízes é o que vai estar acompanhando o x². Então, aqui, olha a soma aqui, ó, é 10. 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10, tá aqui. A soma do produto entre as raízes é o que vai acompanhar o x. Então, olha aqui, ó, a raiz 2 vezes a raiz 3, mais a raiz 2 vezes a raiz 5, mais a raiz 3 vezes a raiz 5. Isso, depois que eu multiplico e somo, dá 31. E o produto das raízes, produto é a multiplicação. A multiplicação das raízes é 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. O produto é esse meu termo independente aqui. Ou seja, a equação pode ser escrita também nessa forma. O termo que acompanha o x ao cubo, menos a soma das raízes que acompanha x², mais a soma do produto entre as raízes 2 a 2, que acompanha o x, menos o produto das raízes. Isso igual a zero. Pessoal, estou encerrando essa videoaula. Então, na videoaula anterior, nós fizemos uma retomada de polinômios. Nessa videoaula, nós iniciamos as equações polinomiais para chegar no nosso objetivo, que eram equações polinomiais de terceiro grau. O conteúdo de polinômios, ele ainda não acabou, tá? No nosso próximo percurso formativo, nós vamos ver a divisão de polinômios, nós vamos ainda continuar com esse conteúdo de polinômios, é um conteúdo extenso, então estudem. Vocês têm aí o percurso formativo que está bem detalhado, vocês têm o material do caderno do aluno, vocês têm o livro didático que foi entregue para vocês também. Então, procurem o conteúdo lá no livro didático, estudem, façam os exercícios do percurso formativo. Qualquer dúvida, me chamem no Messenger, no WhatsApp, para a gente poder trabalhar e tirar as dúvidas. Fiquem bem e até o próximo percurso formativo com uma próxima videoaula.